Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo dessa série, né? História da filosofia cristã. Tinha 2 meses que nós não postávamos nenhuma aula e agora me sobrou um tempinho para que a gente possa seguir aí nossos estudos. Estamos falando aí sobre os pais capadócios, né? E hoje vamos falar sobre Basílio, né? Magno ou Basílio Grande, dentro desses pais, né? Falamos sobre o nosso querido Gregório Nazianzo na última aula. E hoje é a aula de número 28. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você não me conhece, sou pastor Anderson Posto, estamos aqui nas Internet da Vida. Estamos compartilhando conhecimento, tá certo? E você assiste nossos vídeos, nossos reviews, não é inscrito ainda, né? Se inscreve aí. Vem fazer parte da família Point. Isso, 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, já está inscrito. Ative o sininho de notificação, dê seu like, faça seu comentário. Compartilha esse vídeo nos grupinhos das redes sociais onde você está inserido, onde você faz parte, e assim você ajuda a engajar o canal, a promover esse canal, para que outras pessoas também venham conhecê-lo, tá certo? Compartilha aí, ajuda a gente a chegar a 15 mil inscritos até o final do ano, né? E só lembrando você, se você quiser adquirir, né, essa obra, nós fazemos essas aulas usando como livro-texto esta obra aqui, História da Filosofia Cristã, do Etienne Gilson e Filoteus Borges, né? Da editora Vozes. Se você deseja adquirir essa obra, eu vou deixar o link aqui fixado aqui nos comentários. Você poderá adquirir essa obra através do nosso link. Não somente essa obra, mas qualquer coisa que você quiser comprar no nosso link através da Amazon aí, você vai estar ajudando o nosso canal. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, né, da família Point, para divulgação de promoções, lançamentos, pré-lançamentos, basta você se tornar nosso apoiador. Está aqui também abaixo nos comentários o link do Apoia-se. Você vai se tornar nosso apoiador a partir de R$10. E se tornar nosso apoiador a partir de R$10, você vai estar abençoando o nosso canal, né? Através da plataforma do Apoia-se. Você vai ver lá que tem uma meta financeira. A gente vai ter essa meta financeira. Vamos começar a sortear livro de teologia todos os meses para os apoiadores. Contudo, está chegando lá na meta, né? Mas você vai poder desde já fazer parte, né, se tornar nosso apoiador. Você vai fazer parte desde já aqui do nosso grupo VIP do Zap da família Ponte, que não é grupo de debate teológico, nada disso, é para divulgar as promoções e os lançamentos, tá certo? Então, se você tem essa obra aí, acompanhe comigo a leitura. Vamos lendo e comentando aqui a obra dos nossos autores aqui queridos. Página 86, lá embaixo, Basílio Magno diz o seguinte, no último parágrafo: Basílio teve o privilégio de pertencer a uma família de profundas convicções cristãs. Seu avô materno sofrerá o martírio, sua avó paterna, Macrina, sua mãe Emélia, sua irmã Macrina e seus irmãos Gregório e Pedro são venerados como santos. Basílio nasceu por volta do ano 330, em Cesareia, na Capadócia. Frequentou as escolas de retórica da cidade natal e de Constantinopla. Em seguida, cursou medicina e humanidades em Atenas, onde, coadjuvado de Gregório de Nazianzo, formou uma espécie de associação de acadêmicos idealistas. Voltando a Cesareia, recebeu batismo à instância de sua irmã Macrina, renunciou ao magistério e à propriedade e visitou os mais famosos ascetas da Síria, da Palestina e do Egito. Retirou-se depois à solidão nas margens do Íris, onde fundou uma colônia monástica. As regras para a direção dos monges, compostas em colaboração com seu amigo Gregório, serviram de modelo para todas as futuras instituições monacais do Oriente. Interessante, né? Era algo muito comum nesses primórdios aí, né, da era da patrística, muitos se dedicarem, né, totalmente à causa, né? Muitos vendiam, né, como fez Basílio, abandonavam suas riquezas, abandonavam suas propriedades, se retiravam, alguns para os desertos, outros para as montanhas, fundavam mosteiros, né? Se tornavam, né, o que nós chamamos hoje de monge, né? Viviam a vida monástica. E muitos deles, né, abriam mão, né, do casamento, abriam mão de ter filhos, viviam produzindo, tinham tempo, né, suficiente para produzir, né, para escrever
comentários, para escrever filosofia, teologia, para propagar de alguma maneira as suas crenças, né? Hoje em dia, né, eu fico pensando, nós, né, somos pastores, nós, obviamente, né, a maioria de nós somos casados, nós pastores, e aí você casa, né, você tem filhos, aí você quer escrever um livro, você quer preparar uma mensagem, a sua esposa tem que dar um filho na escola, tem que ir ao médico agora, rapaz, tem dia que eu particularmente, né, falo por mim, tem dia que fico zonzo, tantos lugares tem que ir, às vezes eu quero sentar para preparar uma aula, para gravar uma aula, é uma correria, né? Aí eu estou preparando aqui algo, estou gravando, estou no meio de uma live, aí aparece o celular, sua filha saiu, não tem hora para sair na escola, aí tu tem que acabar rápido para ir lá pegar a menina na escola. Então esses caras não tinham essas questões, né, domésticas, né, que hoje nós temos aqui, né? O cara não tinha mulher, não tinha filho, então o cara só vivia totalmente dedicado a essa crença, né, aos seus afazeres no mosteiro, aos estudos, às orações. Então era bem diferente, né, da correria de hoje, do século XXI. O que mais aqui que ele fala? Por esse tempo compôs também, sempre assistido pelo amigo, um florilégio das obras de Orígenes, conhecido com o nome de Filocalia. Uns 5 anos mais tarde foi chamado para Cesareia pelo bispo Eusébio, que lhe conferiu a ordenação sacerdotal e o tomou por auxiliar na administração da diocese. Em 370, foi eleito sucessor de Eusébio. Feito assim, metropolita da Capadócia e exarca imperial da província do Ponto, empreendeu uma luta sem tréguas contra a heresia dos arianos. Seus escritos e ordenações foram decisivos para a vitória da ortodoxia. Então, se você assistir as outras aulas anteriores, você vai assistir, vai ficar sabendo um pouco mais sobre essa questão, a importância dos pais capadócios ali dentro da controvérsia ariana, né? Escrevendo, trazendo escritos que combatiam, né, que confrontavam a heresia ariana. Então, Basílio, né, os demais pais capadócios foram, alguns teólogos e escritores, historiadores acreditam que eles foram fundamentais. Foram fundamentais, claro, juntamente com Atanásio de Alexandria, fundamentais para frear, né, o ímpeto do arianismo ali no século IV, cara. Muito bem. Ele faleceu em 379. Basílio foi um verdadeiro príncipe da igreja, dotado de um sólido senso da realidade, de uma piedade profunda e sadia. Pertence ao número dos 4 grandes doutores da igreja grega. Sua festa celebra-se no dia 14 de junho. Olha, doutor da igreja grega, no caso da igreja ortodoxa, né? Quais são as obras dele? As que mais nos interessam aqui são as 9 homilias sobre a obra dos 6 dias, chamada de Hexaemeron. Basílio segue de perto o relato bíblico, que procura interpretar o mais literalmente possível. Existe uma versão latina dessas homilias, feita no século V por Eustáquio. Ambrósio serviu-se delas em ampla escala em seu próprio Hexaemeron, citando-as frequentemente. Então, nessa questão aqui da interpretação dos 6 dias literais da criação, eu concordo com o grande Basílio, né? Poucos pastores têm tido a coragem, né? O pastor Fernando de Lopes tem tido a coragem de defender a literalidade de Gênesis. Perdão. Eu percebo que alguns pastores, alguns teólogos têm ficado desconfortáveis em se aprofundar na física, na biologia, nas ciências e até flertando com o evolucionismo, tem ficado desconfortável um pouco, né, preferindo tentar encaixar a ciência com a Bíblia, né, inserir a Bíblia dentro da ciência e negando, né, a literalidade de Gênesis ali 1, 2 e 3. Mas eu penso que não é a Bíblia que tem que
se adequar à ciência. A ciência tem que se adequar à palavra de Deus. Então, eu sigo aqui o entendimento, concordo com o Basílio sobre a literalidade dos 6 dias da criação. Edições, homilia sobre Hexameron, né? Esse daqui é o número dessa edição. Ok, isso é relevante. A cosmovisão de Basílio, isso é importante. Nas homilias sobre Hexameron, Basílio trata de aliar os conhecimentos cosmológicos e científicos do seu tempo com os dados bíblicos. Visto que sua imagem do mundo serve, pelo menos implicitamente, de suposto para suas especulações metafísicas, não podemos fugir a uma exposição da mesma, por mais primitiva que tal concepção nos pareça hoje em dia. Pelo menos em matéria de ciência natural, o tentame de Basílio não deixa de constituir a primeira contribuição importante ao problema das relações entre fé e ciência, e como tal, ela irá determinar a atitude dos pensadores cristãos pelo espaço de vários séculos. O que ele pensava acerca da criação do mundo? Como criador de todas as coisas, para Basílio, Deus está no princípio do mundo e dos tempos. Com parcas de conteúdo se nos apresentam, em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Então você percebe que Basílio era um cara mais assim centrado nas escrituras. Ele negava muitas definições dos filósofos. Por exemplo, nessa questão da literalidade dos 6 dias, Orígenes entendia que era uma alegoria, ele não interpretava. Ele não interpretava de maneira literal. Então, ele já discordava de Orígenes nessa questão, porque Orígenes era muito inclinado à especulação filosófica, né? Inclinado à interpretação alegórica e à especulação filosófica. Pronto, prato cheio para Orígenes interpretar os 6 dias como não literais. Diferentemente de Basílio, né? Entendia que Deus é o autor da criação, o criador de todas as coisas, né? Ele era muito mais um teólogo bíblico, né? A criação do tempo, no tempo. Basílio afirma inequivocamente que Deus deu existência ao mundo no tempo por meio de um ato eterno e intemporal. A impossibilidade de um mundo sem começo. Só há um ser sem começo, Deus, de quem tudo mais se origina. É verdade que o movimento circular ininterrupto dos corpos celestes nos dá a ilusão de ser sem começo, posto que é impossível determinar onde se situa o começo ou o fim de um círculo. Não obstante, devemos reconhecer que todo círculo tem, por força, um princípio. E este princípio foi posto por Deus, que também atribuiu as distâncias exatas tá bravo. As respectivas revoluções astrais. E tendo começado, as revoluções terão fim, pois tudo quanto começou com o tempo há de necessariamente terminar no tempo. Então, para Basílio, seguindo a Bíblia, tudo tem o começo, menos Deus. Deus não tem um começo. Então ele segue a linha de interpretação comum, né, ortodoxa, né, a criação ex nihilo, que é o termo latim para criação a partir do nada, contrariando filósofos, né, e materialistas de que todas as coisas foram criadas a partir de uma existência, né, da matéria. Existia matéria. Então a gente discorda desse ponto. O próprio ato criativo, porém, é intemporal, visto ser ele que põe o começo temporal. Logo, o começo do tempo não é, por sua vez, temporal, nem divisível em partes temporais, pois, do contrário, seria preciso buscar-lhes por seu turno um começo, o que nos levaria a um processo infinito, sem chegarmos jamais a um começo propriamente dito. Sendo, pois, que o começo não é temporal, segue-se que o ato que põe o começo não se situa no tempo. Olha, interessante. Em outros termos, é um ato intemporal. Eu uso o termo grego aqui, ó, acronon. Não foi dentro do tempo, foi na eternidade que Deus criou o tempo. Rapaz. Então, e tem umas percepções também filosóficas, né? Percebe aqui que Basílio não é bobo. A criação se dá num ato intemporal, acronon, né?
prefixo de negação, a, assim como ateu, né? Ateos, acronon, fora do tempo, sem o tempo, ok? Ele diz mais aqui, o tempo só começa com o mundo. Se é que nós podemos dizer assim, né? A contagem do tempo começa a partir da criação do mundo. Antes da criação do mundo, antes da criação do universo, de todas as coisas, né? O fator tempo era inexistente. Diz aqui, o tempo só começa com o mundo e não com a criação como tal. Pois antes do nosso mundo já haviam sido criados os anjos, que constituem o mundo suprassensível espiritual. E o próprio mundo sensível já existia num estado supratemporal e eterno. O tempo só aparece com este nosso mundo, a cujo vir a ser e deixar de ser está intimamente vinculado. Pois o curso do tempo é um devir e um perecer ininterrupto e um fluir incessante. O passado já deixou de ser, o presente foge à nossa percepção e o futuro ainda não existe. Rapaz, essa questão do tempo, né? Tem uma live aqui antiga aqui no canal aqui que eu fiz analisando o que o Champlin, no artigo sobre o tempo, ele fala sobre o tempo, né? O que os grandes teólogos e filósofos pensadores ao longo da história falaram acerca do tempo. Muito interessante, vocês procuram aí. Matéria. Basílio refere-se com certa ironia à concepção grega da matéria, que eu falei há pouco. A de Aristóteles, por exemplo. Muito piores, porém, são os falseadores da verdade, que ao invés de entender a escritura com singeleza e simplicidade, retorcem-na, emprestando-lhe um sentido puramente humano. Pretendem eles que a terra criada por Deus, a qual estava deserta e vazia em seu estado inicial, outra coisa não é senão a matéria dos antigos. E foi desta matéria, afirmam, que Deus se serviu para formar o mundo. Então, tá aí, né? É uma concepção que os filósofos do passado se utilizavam, é uma concepção evolucionista, né? Os seguidores da teoria evolucionista também seguem essa linha. Os adeptos, né, da criação do Big Bang seguem esse entendimento de que todas as coisas foram criadas, mas a partir de matéria pré-existente, que contraria as escrituras. Se você, como cristão, quiser dizer sim, tá, você acredita que o mundo foi criado através de uma grande explosão, Big Bang? Ok, sem problema. Não tem problema. O problema está em você dizer que essa grande explosão, o momento da criação, tenha surgido, né, toda a criação tenha surgido a partir de matéria pré-existente. As escrituras negam isso. Então, o autor diz aqui que ele era irônico quanto a essa concepção filosófica grega materialista. Os argumentos contra a existência de uma matéria incriada são essencialmente idênticos aos de Orígenes. Como este, Basílio divisa a raiz psicológica deste erro no fato de se haver exagerado a analogia entre a atividade divina e o trabalho artístico do homem. Particularmente, digno de reparo é a circunstância de Basílio considerar o próprio conceito de matéria primeira como algo de ridículo e de destituído de qualquer sentido razoável. Chega a cautelar os seus ouvintes contra a tentação de ponderar sobre aquilo que possa constituir o substrato dos corpos. Em todos os casos, não se deve buscá-lo numa natureza indeterminada, que, tomada em si mesma, carecesse de toda e qualquer propriedade. Convém saber, ao contrário, que tudo quanto se pode observar numa coisa contribui para constituir sua existência e aperfeiçoar-lhe a essência. Pois, se eliminarmos uma a uma todas as propriedades de uma coisa, chegaremos afinal ao nada. Com efeito, afastemos de uma coisa a cor, a temperatura, o peso, a densidade, o gosto e todas as demais propriedades sensíveis, e nada restará que lhe sirva de substrato. Então temos aí a cosmovisão do nosso querido Basílio, falando aí sobre o fator tempo, o fator, né, da criação, ex nihilo, do nada, né? Vamos ver se dá tempo aqui. O nosso tempo já está indo embora. Bom, vou ficar por aqui. Da próxima aula a gente vai falar sobre as criaturas consideradas em particular. A gente vai falar sobre a estrutura do mundo, a luz, os elementos, as plantas, o reino animal, qual era a percepção dele, a cosmovisão de Basílio Grande do mundo. Tá certo? Até porque minha voz está um pouco prejudicada. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima.